Paz do Senhor, um bom dia a todos. Eu quero falar de poder, um pouco do que eu comecei a falar domingo. Lembrar, porque não prometemos a homens, mas prometemos a Cristo, o cabeça da igreja, que esse ano seria diferente. E tem gente que está cumprindo, né? E me alegro demais, orgulho. Tenho um orgulho muito grande das coisas que o Pedrinho tem feito, né? E se eu estou orgulhoso, imagine o Gel. Porque isso é poder. E eu quero começar a nossa conversa, essa mensagem de hoje, com um texto com um versículo que eu li na quarta-feira, que está em Provérbios 35. Enquanto vocês procuram, eu quero falar com Deus. Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui, Pai. E o que eu peço para Ti, para toda a minha vida e para os meus irmãos que aqui estão, é que o Senhor nos dê, antes de mais nada, um coração grato, Pai. Que possamos viver, meu Pai, uma gratidão eterna, Pai. Porque se assim for, Pai, nós jamais vamos ser murmuradores. Seremos eternamente gratos, Pai. Verdadeiros adoradores, Pai. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai, nesse momento possa falar, Pai. E que todo o embaraço, que toda distorção da Tua palavra seja barrada agora, Pai. Eu clamo para que o Teu Espírito seja vivo, Pai. E que tenha total liberdade, Pai, para expressar, para falar aquilo que eu não sou capaz de falar, Pai. Eu não conheço o meu coração, Pai, é terra desconhecida, como cada um aqui, Pai, não conhece o seu. Por isso, eu clamo a Ti, Senhor, nessa manhã, para que o Senhor trate agora essa terra, Pai. Para que o Senhor venha arar, para que o Senhor, meu Pai, trate agora, Senhor, esse coração, para que quando essa semente for lançada, Pai, possa dar frutos agradáveis a Ti, Pai. Trata-nos, meu Pai, e nos leva, meu Pai, a toda a Tua verdade, Pai. É assim que eu peço a Ti, para o bem de cada um aqui. E para que o Teu nome seja exaltado para a glória. Provérbios 30, versículo 5, está assim. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é escudo para quem nele se refugia. Quando nós nos refugiamos na palavra do Senhor, quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, ela é arma e escudo. Ela nos protege. Ela nos assegura de toda armadilha terrena e de toda armadilha demoníaca. Quem ouve as palavras e quem as pratica, está debaixo desse escudo poderoso onde o maligno não pode tocar. Quando se trata da palavra de Deus, não existe um será, não existe talvez. A palavra de Deus, ela não faz curva, ela é reta, ela é certeira. Não tem como dar errado, não tem como atingir um alvo errado. A gente pode notar que tudo que ele diz acontece do jeito e no tempo que ele determina. Não erra. Tudo que ele fala é certeiro. E Deus, ele não volta atrás. Deus, ele não volta atrás, mesmo quando se tratava do bem-estar do seu único filho. Deus, ele deixou avisado séculos antes a todos os homens, a toda a humanidade, que enviaria o seu filho para passar por nós toda espécie de dor. Que ele enviaria. Séculos antes ele havia falado isso. E passaria só. Passaria sem intervenção divina. Mesmo quando ele diz que se fosse possível afastar dele aquele cálice. Mas que cálice? O cálice do sofrimento e da dor profunda.
dor que nenhum de nós jamais vai sentir na pele ou na mente. Jesus sofreu toda espécie de dor e sofrimento. Dor que nenhum de nós jamais vai sofrer. Sabe por quê? Porque ele absorveu a maior parte da dor. O que nós sentimos é fichinha. E que cálice é esse? É o cálice da dor, do sofrimento profundo. Mas o Pai, como Deus, ele poderia afastar o cálice do seu filho. Ele poderia voltar atrás. Deus pode tudo. Deus, ele pode tudo. Mas nesse caso, Deus não poderia fazer nada. Deus não poderia voltar atrás. Não dava para afastar o cálice do seu filho. Primeiro porque Jesus não tinha decidido. Jesus ele não tinha se decidido deixar sua missão. Porque a frase que ele fala deixa isso muito claro para nós. Se for possível, a fala de Jesus foi mais ou menos essa. Se for possível afastar, ótimo. Se não for possível, eu encaro mesmo assustado com tudo isso que está acontecendo. Se for possível, se não for possível, eu vou adiante, mesmo com tanto medo e tanta agonia que me toma. Nenhuma dor, nenhuma agonia, nenhuma incerteza nos dá o direito de desistir daquilo que Deus nos colocou para fazer. Deus não poderia afastar aquele cálice. Deus não poderia porque Jesus não tinha desistido da sua missão. Segundo, porque Deus sabia que aquele sofrimento e o sofrimento que haveria de vir, um sofrimento ainda maior, Jesus, o seu filho, suportaria. Ou seja, Deus não coloca um fardo insuportável sobre os ombros de ninguém. Deus não coloca um fardo insuportável nos ombros de ninguém. Isso é mentira. Pode olhar no rosto do seu irmão e falar assim, eu não pude resistir por causa... Não, você está mentindo. É demoníaco o que você está falando. Porque a Bíblia deixa claro, Deus não é um carrasco. Deus não é um diabo. Deus, ele colocou nos seus ombros porque sabe que você suporta, sabe que eu suporto. Deus, ele não coloca fardo insuportável nos ombros de ninguém. Terceiro e último, e o mais importante, Deus falou. Deus falou. Esse é o ponto crucial. É daí que depende todas as coisas. Deus falou. 700 anos antes do nascimento de Jesus, seu filho, Deus falou. Isso é o poder de Deus. Quando ele abre a boca, é o poder de Deus. Cada palavra, não é a frase, não é cada palavra de Jesus. Cada palavra de Deus, cada palavra do Espírito Santo de Deus é comprovadamente pura. E quando você é chamado por Deus para uma missão, e todos nós estamos em missão, ide por todo o mundo, anunciai e pregai o meu evangelho, todos nós estamos em missão. Quando você é chamado para uma missão, não existe acaso, não existe coincidência, sorte, detalhe, não existe um acaso. Tudo é pré-determinado por Deus para que aconteça na sua vida, na sua caminhada. Tudo é pré-determinado por Deus para que aconteça na sua caminhada, no trajetório, na sua missão. Tudo é pré-determinado por Deus. As coisas estavam caminhando para que Jesus nascesse, eu não lembro. Eu não me recordo.
Eu não me lembro onde eles estavam, mas tudo estava acontecendo para que Jesus nascesse em um lugar. Mas daí, Deus vai, move o espiritual, e César Augusto faz um recenseamento, obrigando assim José a voltar para sua terra natal e levando assim com ele Maria e a barriga. Porque foi então nada que acontece na nossa caminhada, e é por isso que é bom a nossa família servir o Senhor, desde quando o bebê está no ventre do pai e da mãe, o Gel e a Carol já está determinando o caminho do filho dele. O pai de Jesus era extremamente correto, um homem justo, Então José, ele leva Maria e a barriga para sua terra natal, porque foi assim, foi da vontade de Deus que Jesus nascesse em Belém, anunciado pela boca dos seus profetas, séculos antes. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. O que é relevante em nascer aqui ou ali? O relevante para mim, e acredito que para cada um de vocês, é a obra final da cruz. Talvez seja a obra final da cruz. A salvação nos alcançou. Talvez nós sejamos tão egoístas para pensar dessa maneira, ou não paramos para pensar e observar as Escrituras de uma maneira mais com o pé no chão, com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo, observando essas coisas. Para nós talvez não seja relevante, mas no espiritual há uma enorme relevância, há uma enorme importância. Pois esses sinais, essas coisas que acontecem na vida de José, de Jesus, de Maria, essas coisas que acontecem que você não sabe porque não foi escrito um livro a seu respeito, mas em cada vida, em cada caminhada de cada um de nós aqui, existem sinais que estão mostrando se estamos andando corretamente ou se não estamos andando corretamente. Porque esses sinais, Belém, Nazaré, não mexer no pavio que fumega, e outros sinais, mostra que Jesus não pulou etapa nenhuma em sua caminhada de obediência da palavra. Vocês conseguem entender? Mas Jesus está na barriga da Maria. Sim, claro, Jesus estava na barriga de Maria. A decisão não era dele, era de José. Mas foi aquele que o criou como filho legítimo e que era de seu caráter a obediência. Era do caráter de José a obediência às Escrituras, às palavras. José tinha o poder de Deus. José vivia o poder de Deus. Por isso José respondeu à convocação de César Augusto, porque era um verdadeiro adorador de Deus. José respondeu ao chamado de César Augusto, à convocação de César Augusto, porque ele era um verdadeiro adorador. Adorava Deus no templo e adorava Deus fora do templo. Adorava Deus dentro da igreja e adorava Deus fora da igreja. E para Deus, querido, o que vale é fora da igreja. Ele era um verdadeiro adorador. 1 Pedro 2, 18, 22. Está assim: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Funcionário, trate bem, com zelo, com respeito, o seu patrão.
seja ele cristão ou seja ele demoníaco, seja ele satânico, seja ele de que religião for, eu estou ordenando a você. Não é um pedido, eu estou ordenando. Se vocês querem ser um adorador, respeite-o. É isso que a palavra está dizendo. Porque, olha só, quer louvar o Senhor? Não é isso que a gente acabou de fazer aqui, é bonito e tal. Tem coisa que até não consigo engolir. Meu, é bonito e tal, sabe? Quer louvar a Deus? Respeite as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. Porque, olha, continuando o versículo 19. Porque toda palavra, cada palavra de Deus. Então, o é muito importante. O é muito importante. É crucial. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Então, olha esse em letra maiúscula. Porque é louvável que por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrimento injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido o mal? Você merece, você é ruim, você é murmurador, merece ser chicoteado e Deus vira as costas para você. Deus vira as costas, merece apanhar, merece ser mandado embora por justa causa. Porque que graça, que santidade, que respeito, que amor você tem a mim se você é açoitado por fazer o mal. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é. Se vocês estão se lascando por fazer o bem, por respeitar, cara que às vezes está cortando seu cabelo, está escondendo seu cabelo para fazer uma macumba, para destruir você, você está vendo e tal, não sei o que. Não importa o que você está passando. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram, olha, isso que pregam nas igrejas é demoníaco. Deus não quer que você, olha, Deus te chamou para ser cabeça, Deus te chamou para ser cabeça, você tem que ser um vitorioso, você tem que estar no palco, e as pessoas têm que te aplaudir. Diabo, é o diabo falando na boca dessas pessoas. Sabe por que você e eu fui chamado? Está aqui, eu vou falar. 21, Pedro 2, 21. Para isso vocês foram chamados. Você viu para que vocês foram chamados? Para ser açoitados sem fazer nada, por fazer o bem. E se ser açoitado sem fazer o bem é porque fez o mal, Deus não está com você, querido. É o diabo que está com você. Nós fomos chamados para ser açoitados por fazer o bem. Quando eu falei a semana passada que Jesus nos chamou para fazer discípulo dele, é para apanhar que nele apanhou. É para ser pregado na cruz que nele foi. Isso, eu estou falando que Deus me fulmine. Isso que pregam nos púlpitos é o diabo. É mamon. Isso é mamon. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo. Se você não gosta de sofrer, e você murmura, e você é discípulo do diabo, de Cristo não é. Eu voltei para o Brasil gráfico, caladinho. Até as pessoas, nossa, você está diferente. Estou, porque está ruim, mas está gostoso apanhar. Está ruim, mas está gostoso. Foi para isso que vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que vocês o sigam.
Tem dúvida? Para que você foi chamado fora para pregar o evangelho? Para apanhar, queridos. Afinal de contas, cristão significa réplica de Cristo, pequeno Cristo na terra. Ele sofreu e você vai ficar rico? Deus quer isso aí, Deus quer. Mas ele sofreu e você não vai apanhar? Não, ele apanhou, você vai apanhar. Ele sofreu, você vai apanhar. Ele foi preso, você vai ser preso. Aí as pessoas não entendem quando Potifar chega em José e fala assim: você cantou na nossa linguagem, você jogou um chaveco na minha mulher. Não, que não sei o quê, eu não fiz isso, Potifar. Você está falando que a minha mulher, a sua senhora, quem tem poder, quem tem autoridade, quem está acima de você, você está falando que a minha mulher está mentindo? Não, senhor. Então você cantou? Não, senhor. Então você está falando que minha mulher está mentindo? Não, senhor. Dá para entender? Ou não dá para entender? Eu não posso falar, ela é uma endemoniada, meu Deus, ariranha, ela é o cão, é a Gesa que estava aí me cantando. Respeita e ore para que o Espírito Santo de Deus mostre o diabo que ela é. Eu saí do roteiro. Ele não cometeu pecado algum. Eu já pequei muito e vocês já pecaram também. Aí você não quer apanhar? Ele não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Essas palavras são puras. Aí porque eu estava com... Nossa, deixa para lá. Aí porque você está com dor de cabeça, uma enxaqueca, uma unha encravada, porque eu olhei torto para você, você deixa de fazer parte do corpo de Cristo, deixando de vir para a igreja? Está claro. Olha a oportunidade que Cristo está te dando para você mostrar Cristo em você. Ah, aquele cara não gosta de mim, mas eu vou lá e vou abraçar, vou beijar e vou dar a paz do Senhor para ele, porque olha que oportunidade que eu tenho para mostrar a Satanás que eu pareço com Jesus. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama. Queridos, é louvor a Deus o fato de vocês respeitar toda e qualquer autoridade imposta sobre vocês. Seja ela educacional, professores, seja ela profissional, patrões, gerente, encarregado, líderes, seja ela religiosa, seja ela o papa, seja ela o padre, seja ela o pai de santo, seja ela pastor, familiar, pai e mãe e o irmão mais velho. Respeita por uma consciência a Deus. Eu vou respeitar aquele chato do meu irmão mais velho. Por uma consciência a Deus e para tipificar Jesus na terra, eu vou fazer isso. Só, querido, com falsidade você vai para o inferno, porque a Bíblia diz, de todo o coração, aprenda a amar primeiro. Aprenda a amar. Nós fomos chamados para tipificar Jesus, para sofrer mesmo para sofrer todo tipo de injustiça. Foi para isso, porque nós fomos plantados num mundo de injustiça. E quando Deus olha lá do céu, Ele vê o planeta Terra todo negro, que representa a imundície. Ele consiga ver uns pontinhos brancos no meio de tanta injustiça. Há alguns. E esses são meus verdadeiros adoradores. 1 Timóteo, meu Deus do céu. 1 Timóteo, capítulo 6, 1 e 2. Todos os que estão sobre o jugo da escravidão, nós estamos. Eu não sei se existe outro. Não sei se existe outro animal ou inseto. Mas
A única que não está debaixo do jugo da escravidão, que eu saiba, é a formiga. Ela não tem líderes. Não tem líderes. Todos que estão debaixo do jugo da escravidão devem. Não está se quiserem. Se acharem correto. Todos que estão debaixo do jugo da escravidão devem considerar seus senhores. Senhores não é o seu patrão. É o seu patrão também. Mas é todo que exerce um tipo de liderança sobre você. Deve considerar os seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome, preste atenção, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menor respeito, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-lo ainda melhor. Devem servi-los ainda melhor. Porque os que se beneficiam do seu serviço, os que beneficiam do seu ensinamento, os que beneficiam do que Deus tem dado no coração, são fiéis e amados. Ensine, e ainda tem uma recomendação, ensinem, recomende essas coisas. Passe para frente, não deixe o mundo crescer, desrespeitando as autoridades. Respeite, aquele velho daquela boca cheia de Michel Temer merece todo respeito. Porque por incrível que você pode achar que não, mas Deus colocou ele lá. Por que Deus colocou lá? Porque Deus falou, vai chegar um tempo que vocês não me querem como liderança, então vocês, a partir de agora, vai escolher o rei. Então, ele está lá porque o povo quis assim, e quando Deus falou, quando o povo escolher, vai ficar, e Deus está por trás disso. E nós devemos servir, até de uma forma decente, porque Jesus foi contra a politicagem, mas de uma maneira decente, de uma maneira à luz da palavra de Deus. Portanto, cuidado como vocês tratam a liderança de vocês. Essa liderança, ela é digna de todo respeito, porque, do contrário, vocês estão se tornando blasfemadores do ensino. Vocês estão blasfemando contra Deus. O ensino nada mais é que a palavra. A palavra nada mais é do que Cristo, que é o verbo e se tornou e veio e habitou entre nós. Quando você vai contra um ensino puro, você está indo contra o próprio Cristo, que é o verbo. Vocês blasfemam contra o nome de Deus, contra o que Ele fez, entregando o seu único filho para libertar e salvar um bando de pecador, e contra toda a vida e obra de Cristo, porque Ele é o ensino, Ele é a palavra, Ele é o verbo. Pelo menos é isso que está na minha Bíblia. Quando você desrespeita uma autoridade terrena, você está blasfemando contra Deus e contra Cristo, contra o que Deus fez e contra a vida de Jesus. Às vezes a gente não entende o porquê acontece tanta coisa dentro do nosso trabalho. Eu vi essa semana uma pessoa chorando. Eu falava, inocente. A gente não sabe o porquê as coisas acontecem dentro de casa, acontecem no trabalho. Essas coisas estão sendo cumpridas. E diz mais, o versículo 2, que os que são assistidos ou cuidados por crentes, vocês não devem ter por eles menor respeito por serem irmãos. Pelo contrário, devem ter mais respeito, porque
se beneficiam do seu serviço. Que serviço que eu exerço aqui e que outras pessoas exercem aqui? O ensino da palavra. Alertar para esses mentirosos demoníacos que estão aí fora, esses anticristo. As pessoas estão esperando o anticristo vir. Está cheio aí fora. O que é o anticristo? Todos aqueles que não pregam a sã doutrina de Cristo. Se eu colocar uma doutrina aqui, mesmo parecendo ser santa, eu aumentei uma vírgula, diminui uma vírgula, que Cristo ensinou, eu sou o anticristo. Porque eu não estou pregando o que Cristo ensinou. Ele diz mais, ensine e recomende essas coisas. Alerta o povo da importância que é estar debaixo, aceitar a liderança, aceitar o patrão, aceitar o professor, aceitar um cara que não sabe falar, que não tem leitura, que não tem faculdade como pastor. Porque ele é o cabeça da igreja. E Cristo falou, eu sou o cabeça da igreja, e esse cara aqui, que não tem faculdade, ele tem um pouco de temor por mim, e ele sabe o que tem que ensinar, que essa doutrina, ele serve para o meu reino, ele serve para cuidar de umas pessoas, e coloca lá. Tem gente que, preste atenção, tem gente que tem o poder de Deus, e isso é o que mais nós vemos aí fora. Tem gente que tem o poder de Deus. E, no entanto, aos olhos de Deus, querido, porque se Pedro tivesse aqui em nosso meio, tinha um monte de gente babando, lambendo os pés de Pedro, porque são um crente frouxo. São os crentes idiotas. Por quê? Pedro andou sobre as águas. Esse é o cara. Esse é poderoso. Eu vi gente curando. Eu vi gente expulsando demônio, mas eu não vi nenhum pastor, nenhum apóstolo andar nas águas que nem Pedro. Aí aquela multidão, nos nossos dias, estaria lambendo os pés de Pedro. No entanto, Cristo olha para ele e fala, você é pequeno de fé, hein, cara? Porque você está se afundando nas águas. Você não tem fé. O centurião tem mais fé que você. Mas, no entanto, nos dias de hoje, estaria um monte de gente idiota atrás desse cara. Porque não tem o poder que José tinha. Porque o povo de Deus está sem o poder. Está sem a palavra. No entanto, essas pessoas que têm o poder de Deus, no entanto, aos olhos de Deus, são mornos, são os meia boca. Isso que você vê na televisão, eu estou falando, e que Deus me mate na hora que eu sair lá fora. Esses caras que vocês vêem na televisão, esses são os caras mornos para Deus. Esses caras é o meia boca para Deus, porque vivem a reação, eles vivem a reação do poder. Eles vivem a reação que o poder causa no espiritual. E esse poder é manifesto porque as pessoas que estão na nave da igreja crê. Você lembra? Qual é o nome do profeta? Eu sempre falo dele aqui. Elias? Que Deus reprovava ele? É ele, né? Deus reprovava ele. No entanto, quando alguém crê na palavra de um porco daquele, porco da fé, que blasfemava contra toda a palavra de Deus. Aquilo era um porco do evangelho. Ele blasfemando contra todo o evangelho. Mas como Deus não volta atrás, colocou ele lá por meio dos seus descendentes. A pessoa que creu na palavra daquele porco do evangelho foi liberta. Voltou a comer, voltou a ter alegria e teve um filho. Não são aqueles porcos, aqueles mentirosos que estão atrás de um púlpito, vivendo da reação do poder. Esses caras são mornos. Eles vivem da reação do poder, através da nave da igreja. Há muita cura e pouca verdade. Queridos, há muitos milagres
físicos e pouca palavra. É a palavra. E a palavra é o poder de Deus. Romanos 1,16 disse isso. O poder de Deus é a palavra. Jesus não foi preso por fazer milagres. Ou tem alguém que discorda aqui de mim? Jesus não foi preso por fazer milagres. Jesus não foi preso por dar visão ao cego. Jesus não foi preso por expulsar demônios. Jesus foi preso por quê? Pela palavra, por falar a verdade, por mostrar os erros, porque queria conduzir aquela nação a toda a palavra, a toda a verdade. Jesus não foi preso por fazer milagres, foi preso pela palavra. Eu não sou contra cura física. Eu não sou contra a cura física. Eu sou contrário a pouca palavra. Por isso que quando o Natanael, o Átila, alguém me convida para ir nesses eventos, é música, não, estou fora. Vai ter uma pregação, vai ter uma palestra, eu vou. Mas não me chama para ouvir gente cantar, eu não gosto. Não gosto de música de crente. Eu gosto de Judson, eu gosto do Rodolfo, mas não gosto. Eu não gosto desses caras, dessas mulheres chato, gostam de andar nas nuvens, não conhecem nem o país, nem a terra que pisam, e quer falar das coisas celestiais, querem sempre estar andando com os pés nas nuvens. Jesus foi preso pela palavra, porque a palavra destrói, a palavra acaba com todo o reinado humano e demoníaco. Cura não, cura deixa o cara sem vergonha, pilantra, e vai para o bar e encher a cara, porque o fígado foi curado, agora eu vou encher o meu bolinho. Eu me lembro, cara, eu vivi isso aí, cara. Já é endiabrado, se eu der cura, vai virar mais endiabrado. Já pronta do jeito que é pronta. Se eu der cura, ele vai trair mais a mulher. Jesus falou assim para Paulo, cara, estou pouco me linchando pelo seu espinho. Vai que eu tire você vinho endemoniadinho. Eu não conheço. Vocês podem afirmar isso? Por que Jesus não tirou? Por que Deus não curou? E ele dava cura para outras pessoas. Ou eu estou falando mentira aqui? Você vai falar que ele poderia não afastar do caminho do Senhor? Ou por causa por não sentir tanta dor, por estar livre daquilo, ele não poderia cometer alguma coisa? Eu não conheço, você não conhece, você não conhece nem o seu coração, você vai conhecer o coração de Paulo? Eu estou pouco me lixando para a sua dor, continua com ela e caminha, cara. Caminha. Afinal de contas, eu caminhei com uma tora nas costas. Caminha. Há muita cura, pouca palavra. Eu sou contrário a pouca palavra. E quando esses caras trazem palavra, é uma palavra fraquinha para gente tosca. Tem um aí, meu Deus, não quero. É tosca. Tem um que lê a palavra do Senhor e fala, e o Senhor levantou o fulano de tal. Que palavra tem? Ele fica meia hora falando assim, o Senhor vai levantar você no trabalho. O Senhor vai te levantar no trabalho. Você não é reconhecido na sua casa, o Senhor vai te levantar. Repetiu o que está na palavra. Repetiu o que está na palavra. Aí quando ele fala de oferta, a palavra que é trazida nesse lugar fala de dinheiro, como eu nunca vi na Bíblia. Meu Deus do céu, eu queria uma Bíblia daquela, porque convence. Como ele consegue destrinchar quando fala sobre riquezas de diabo, mamon. E o Espírito não revela a palavra, mas revela. E é o diabo que revela as coisas, os caminhos para saquear a igreja. Observe, a palavra é fraquinha. Aí quando fala de oferta, de dízimo, obediência, voto, se lançar um voto. A palavra é muito extensa, é grande. Eu não seria capaz de ter uma palavra de mais de 20 minutos de oferta. Os caras têm. Diabo, mamon revela aos caras. O Espírito Santo de Deus está longe dali. Há muita cura, pouca palavra. Há muita liberta o corpo das pessoas. Eu tenho uma vizinha que faz parte de um lugar desse.
que ela fala assim para o marido. Porque eu sou a ungida do Senhor, eu fui ungida, e o Senhor vai me fazer prevalecer sobre você, seu filho do... Eu ouvi os palavrões que ela falou da freguesia do ó quando eu era solteiro. Ela é ungida. Tá certa. Sabe por quê? Porque o líder dela é um porco do evangelho. É um porco do evangelho. Essas curas é pela fé dos membros. Nós conversávamos sobre isso em casa, eu e o Natanael. É os membros. É a pessoa que tem fé do poder de Deus através daquele porco. E as pessoas é curada. Ele não tem nada com aquilo. Meu Deus, eu vou... Puxa vida. 1 Coríntios 15, versículo 2. Por meio desse evangelho... Olha, ia falar o nome. Que evangelho? O da TV? Não, aquilo é o diabo falando. Cada palavra, não é cada frase, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Por causa desse evangelho. Que evangelho? A sã doutrina. Por causa desse poder, por causa desse evangelho, vocês são salvos. Olha, cada palavra cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Oh, meu Deus do céu, é porque foi o diabo que colocou isso aqui na minha Bíblia. Por que esse desde que está aqui? Ai, meu Deus do céu. Isso é eles que falam. É eles que falam. Você, por causa desse evangelho, vocês são salvos. Desde que, esse desde que foi o cão que escreveu. Foi o cão, não foi Jesus, foi o cão que escreveu. Estou falando na voz da Débora. Foi o cão que escreveu. Desde que se apeguem. Olha a palavra. Firmemente. A palavra que lhes preguei. E o que ele estava pregando? A sã doutrina. Nada que vinha dele, mas que vinha de Cristo. Que vinha de Cristo, não que Cristo ele é o verbo, ele é a palavra. Que evangelho, desde que vocês se apeguem firmemente nessa palavra que lhes preguei. Caso contrário, olha que gente idiota, acorda cedo. Eu estava falando para o Natanael que eu nunca gostei, não sou contra, que Deus me fulmine aqui se eu sou contra. Eu não sou contra a marcha para Jesus, mas eu estou falando em relação a uma pessoa, ou duas, ou três que eu conheço. Aquela marcha não vale da vida daquela pessoa para nada. A pessoa murmura o tempo todo contra Deus, contra o seu patrão, contra a mulher que passa vendendo coisa no portão, contra as pessoas que cobram ela, mas já passou a data de pagar. Murmura, aí vai marchar. A pessoa que tem uma vida e que procura o tempo todo se apegar firmemente a esse evangelho, aquela marcha para Jesus faz uma diferença enorme. Cadeias são quebradas, doença sai do corpo das pessoas, sai do corpo da pessoa. A pessoa rompe com toda a barreira demoníaca na vida dela, mas gente daquele jeito vai ficar, vai continuar. Porque aquilo é macumba gospel. Macumbeira. Macumba. Porque Deus não tem. Deus tem através da palavra. Porque é misericordioso com quem é obediente. Eu terminei de ler. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão.
É perigoso. As pessoas ignorantes a isso, se Jesus vier hoje, ela vai para o céu. Mas quando nós conhecemos essa verdade, de que os nossos patrões e as pessoas que exercem alguma autoridade sobre a nossa vida merecem todo o respeito, mesmo quando ela está de costa, quando nós conhecemos essa verdade, não adianta vir para a igreja mais. Você vai para o inferno. Crê em vão. Por quê? Aí nós entendemos porque Jesus falou, naquele dia muitos virão, em seu nome. Não, em meu nome faz mesmo. Mas eu não te conheço. Não te conheço porque você não quis sofrer, você não quis tomar açoite, você não quis receber açoite, você não quis tomar cusparada na cara, você não quis sofrer todas as injustiças por consciência a Deus, Pai? Não. Vai queimar no lago de enxofre. Vai. Vai para o inferno. Nós temos essa consciência hoje. Eu já falei disso alguns anos atrás, mas Deus falou para mim, Deus me falou alguns dias atrás aqui, foi o dia que eu vim, foi domingo. Ele me tratou a semana inteira, mas ele falou assim, a igreja só vai crescer do jeito que vocês querem em número e quantidade, quando houver obediência à liderança. Toda. E quando as pessoas caminharem. Ele falou claro para mim ali, e o Gel queria, na época o Gel perguntou algumas coisas para mim em relação ao ministério dele, e eu falei, meu Deus, eu vou falar o que para o Gel se está tão bom? Aí Deus ali falou, e depois eu passei para o Gel. O que Deus falou para mim, mandou eu falar para o Gel. O que serve para mim, pediu para que eu falasse para o Gel, e pediu para falar para toda a igreja. Pediu para que toda a igreja agisse dessa maneira. Queridos, eu sei que tem muitos que não me aceitam como pastor. Eu sei, não adianta, eu sei. Eu sei que tem muitos que não me aceitam como pastor. Eu sinto isso. Eu experimentei algumas vezes, fruto dessa não aceitação. E outra, quem não deixa claro, não dá para esconder, porque é estranho, tem pessoas que nunca me procuraram para aconselhar, para se aconselhar. Tem pessoas que nunca me procurou para contar dos seus problemas e vem aqui. A pessoa cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Não está bem espiritualmente, mas nunca venham conversar comigo. Me aceita como pastor? Não aceita como pastor. André acabou de ler aqui, confessar uns aos outros os seus pecados. Mas eu não estou pecando. Mas você está triste, está pecando contra Cristo. Você está triste pelo problema que está passando, você não quer ser açoitado, você está pecando. E crê em vão. Não me aceita como pastor, eu ia chutar e ia parar lá na cozinha. É visível que não estão bem espiritualmente, mas não me aceitam como pastor. Se eu falar para vocês que eu ligo, e que isso me chateia, eu quero que Deus me mate, fulmine aqui, eu estou nem aí, não é eu que estou perdendo, não. Eu não ligo. Não ligo. Não há impureza no meu coração em relação a isso. Eu quero, meu Deus do céu, quer se afundar? Eu só não vou jogar mais lodo para você se afundar. Mas não me aceito como pastor. E você se lascou, sabe por quê? Quem manda aqui é Cristo. Você está em pecado se você pensa dessa maneira e se você age dessa maneira. Você só vai fugir do pecado, continuando com Cristo, indo para outra igreja. E aceitando o outro pastor lá, hein? Senão você vai continuar no inferno. Porque você acha que está no céu, você acha que está no caminho, mas você não está no caminho, você está no caminho do inferno. O caldeirão está ali, e você está indo, está tão quente, o sol é o inferno. O inferno é ali. Ai, meu Deus, eu esqueci de colocar a blusa. Está um frio, não é o inferno, é gelado. Nathanael falou, é ali o inferno. Você acha que você está caminhando para Cristo, você está indo para o inferno, porque você não aceita. Você não aceita o que Deus colocou no seu caminho. Não aceita. Esse ano, em nome de Jesus, as coisas vão ser diferentes. Deus deixou claro ao meu coração que eu tenho que começar a administrar e a colocar a mão aonde eu não colocava, a mexer aonde eu não mexia, porque eu respeitava algumas lideranças, mas às vezes eu vejo as coisas capengando, eu vou pôr a mão. E sabe de uma coisa? Eu vou tomar posse do que o líder de LEDs falou. Você quer conhecer a pessoa, se é cristão ou não? Dá poder. Aí ela vai mostrar se ela é do reino ou não.
Você quer uma prova maior? Pega essa mesma pessoa e tira o poder. Ou ajuda a fazer, se mete lá e espera a reação dela. Você vai ver se ela é cristã ou não. E por conta de eu não querer mexer, eu vejo as coisas capengando e eu vou ter que mexer. Eu vou ter que ajudar. Eu vou ter que caminhar com essas pessoas. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eli é a maior prova de que liderança colocada por Deus, ele não tira. Você só tem que respeitar. A Bíblia diz que nós somos edifício do Senhor. Que nós somos pedras vivas. Não é você que sai rolando e se encaixa onde quer, não, cara. Não é. É Ele. É cada um fazendo aquilo que Deus colocou no coração para fazer. O que fica parado não está agradando a Deus. Tem sempre alguma coisa para fazer. Me respeite na minha função e assuma a sua função. Olha, é tão poderoso isso que eu estou falando, que em relação ao crescimento da igreja, Deus não vai. Deus pode fazer. Eu acredito que Deus pode falar com Natanael, pode falar com Gabriel, e que seja uma coisa relevante que vai mudar o curso da igreja. A grande maioria das vezes, Deus trata com quem Ele chamou primeiro. Há anos atrás, no tempo que a igreja chamava Bela Roy, Deus chamou a mim, a Andréia, Natanael, o Átila e o William. O William não quis. Ele vai tratar conosco. Às vezes você está tão perdido que você não sabe o que fazer, ouvindo a Andréia. Pode ter certeza, gente, não é pegadinha não. Se me ouvir, pode acreditar. Ou se ouvir todos os outros dois, que o Senhor chamou primeiro, porque é com nós que Ele vai falar primeiro. É com a gente que Ele vai falar primeiro. A Aninha estava perdida em relação ao ministério dela. Ela se achou, por quê, Aninha? E a Aninha queria sair da Jocum, eu não aguento ficar aqui, tal, não sei o quê. Fica mais um pouco, Aninha. Hoje é a paixão da vida dela, é ser missionária. Não sei se eu estou certo. O Gel achou que o ministério dele era música e tal, não sei o quê. O André deu para ele o ministério. E com o Gel já foi mais diferente com a Aninha. Colocou ele lá por enquanto, que ela estava soberbada de coisa para fazer. E o Gel é carismático e tudo. Vai lá, Gel, assuma isso aí e tal, não sei o quê. Dias depois, ele pegou e falou assim, puxa, eu gostei de ensinar. Eu gostei de falar das coisas do Senhor. Ele se encontrou no ministério dele. Você está perdido? Você continua perdido porque você é orgulhoso e soberbo. Você está perdida é porque você é orgulhosa e soberba. Não aceita o Senhor. Ah, não, eu aceito. Não aceito o Senhor. Se você não me aceita, não aceita a liderança, você não aceita o Senhor. Isso é mentira. E se quiser discutir comigo sobre isso depois, vamos discutir. Só que não vai correr não, que nem um testemunho de Jeová, às vezes correr lá do portão por causa da André. Ah, essa mulher conhece demais, deixa eu correr, dar uma volta aqui. Amém. Nós vamos crescer, queridos. Nós vamos crescer. O demônio nunca mais vai fazer arruaça em nossas famílias. O demônio nunca mais vai ditar o nosso humor, a nossa adoração ao Senhor, se nós obedecermos Ele. Se nós ficarmos na palavra, nada vai parar, gente. Não tem como parar. Não existe casca de demônio que resista a uma vida reta. Você não precisa. Posso falar? Às vezes alguém vai gostar, porque crente gosta de comer. Nem jejum. Se você for reto. Mas é bom fazer jejum que Jesus fazia. Pouquinho, né? Eu vi pouquinho ele fazer. Mas ele fazia, porque ele gostava mesmo, né? Se você tem uma vida reta, onde você não fala mal de ninguém, onde você aceita, mesmo uma liderança ruim, mas com respeito e com direção do Espírito Santo de Deus, não, eu vou mostrar a ela que o caminho é ali e tal, não sei o quê, e com muito respeito, com muito dedo, com muito zelo, você coloca a liderança no lugar, mas se você não aceitar essa liderança, você pode deixar de comer um ano, que quando o capeta aparecer para você, ele vai te deixar nu, que nem aqueles caras da Bíblia. Tudo começa pelo poder. Você não tem que reagir ao poder. Uma igreja limpa, pura, que segue essa doutrina, as reações do poder é maravilhosa.
Mas eu sou contra a igreja desse tipo aí, que acostuma gente mal educada, endemoniada. Já viu um endemoniado ser liberto? Porque aquela mulher estava com demônio no corpo, mas ela já tinha sido liberta de outra doença. Nossa, crê em vão. Sabe por quê? Porque não está andando com Jesus. E esses caras vai pagar. Por isso que eu disse aqui alguns anos atrás, quando Jesus vier e falar assim, aí a pessoa vai estar diante do Senhor e falar, mas eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu fiz tudo que a igreja mandou. Quem disse que você era para ouvir a igreja? Você era para estar na igreja e me ouvir. Deu para entender?